Porque hoje, se você der para uma garota ou um garoto de 15, 16 anos um brinquedo desse, esse garoto talvez, essa garota talvez tivesse possibilidade de montar. Mas aí ele vai ficar lá um dia, 2, 3, uma semana e não vai conseguir. E obviamente até antes disso, todos à volta dele, talvez ele mesmo ou ela mesma, vai dizer, deixa de ser burro, né? Vai no Google e vê como é que monta esse troço. Em 1981, que foi quando eu ganhei esse brinquedo, assim, eu vou lembrar da minha filha aqui agora. Isso é uma câmera? Ah, então eu tenho que ficar numa posição que dê para ver. Em 1981... Mas eu vou te mandar, não vou publicar sem te mandar. Não, sem problema. Pode publicar. Mas eu vou te mandar antes mesmo assim. Se, Cascaro, você conhece essa fala? Abre aspas. Se sacas fotos de mim, não las ponga em Facebook. Facebook é um motor de vigilância. Fecha aspas. Não, mas eu não ligo que você coloque, inclusive, no Facebook. Não tenho problema com isso. Mas, enfim, em 1981 não tinha internet. Eu lembro da minha filha, porque ela tinha, acho que uns 6 ou 7 anos, né? E é uma tendência natural do ser humano, me parece, que quando a gente está habituado a alguma coisa, a gente tem a sensação de que essa coisa sempre existiu. E aí eu contava, talvez até essa história do cubo mágico para minha filha, eu disse, então, porque lá em 1981 não tinha internet. Aí a minha filha, com 6 anos, dizia, como assim, pai? Não tinha internet, né? Então, não tinha internet, né? Então, eu era esse jovem de 15, 16 anos, em 1980, e aquele brinquedo veio para minha mão e ou eu conseguia ou eu não conseguia. Não tinha com quem perguntar. Eu estudava numa escola bacana, chamada Colégio Arquidiocesano de São Paulo, e nenhum colega tinha aquele brinquedo. Não tinha no Brasil ainda. Só veio para o Brasil, acho que em 81. Isso foi em 80. Só em 81 que chegou no Brasil. Então, o cubo mágico, ele é, para mim, o meu maior projeto de engenharia reversa. Por quê? Ou de ciência. Porque eu peguei uma coisa pronta, o meu pai, ao me dar, fez assim. Ele pegou o cubo mágico, eu sempre carrego desde então, né? Mas ele pegou o cubo mágico, e falou, ó, tá vendo? Tá assim, tá vendo? Cada lado tem uma cor, viu? Então, aí ele vira assim e mistura, viu como é que é? Então, é assim, tó. Foi assim que eu ganhei o cubo mágico, né? Então, eu só acreditava que ele podia ser montado porque eu tinha visto ele montado, né? Então, foi um desafio de engenharia reversa, né? Isso aqui é a ciência. Isso aqui é engenharia reversa. Eu tenho um troço pronto que eu consigo interagir e eu preciso entender como ele funciona para conseguir ter controle sobre ele. Isso é engenharia reversa, isso é ciência, né? Então foi uma coisa muito bacana, que eu creio que só um jovem daquela época, com 15, 16 anos, teria tempo e saco para fazer isso. Hoje em dia é muito difícil, a pessoa tem outras atividades para fazer e tem outras fontes de informação, né? Então eu estou gastando um tempão para falar disso daqui, porque isso aqui é um marco na minha vida, né? Muito bem. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar um pouquinho do histórico do Debian, rapidamente, o contrato social do Debian, as diretrizes do que é software livre para o Debian, que é a Debian Free Software Guidelines, DFSG, as seções do Debian, as versões do Debian, os ramos que tem, as arquiteturas do Debian, e falar um pouquinho sobre os colaboradores. O Debian surgiu em 1993, né? Então, a data de lançamento da primeira versão do Debian oficialmente é 16 de agosto de 1993. É por isso que a gente está aqui, né? É por isso que a gente, já há alguns anos, aqui em São Paulo é a segunda vez, pelo menos nessa concomitância de tempo, em que, ou no próprio dia 16, como foi no ano passado, ou no final de semana seguinte, a gente faz essa comemoração, para comemorar, nesse caso, para comemorar um quarto de século, para comemorar 25 anos de criação do projeto Debian, que surgiu 1 ano e 10 meses depois do kernel
Linux ter sido lançado pelo senhor Linus Torvalds, né? Senhor Linus Torvalds é a maneira com que o senhor Richard Stallman fala dele, né? Das distribuições que estão ainda vivas, o Debian é a segunda mais antiga, perdendo para a distribuição Slackware, que tem aí algumas controvérsias. Uma vez eu participei de um debate onde estava o Peter Punk. O Peter Punk é um dos desenvolvedores do Slackware, não sei se vocês o conhecem, e ele falou, bom, esse mês aí é goiabada, não sei o quê, porque o Debian, quando lançou, não tinha isso, não sei lá o quê. A versão, tem umas curiosidades, no wiki do Debian tem essa história toda, mas tem umas curiosidades que a versão 1.0 do Debian nunca existiu, porque alguém lançou antes da hora e publicou numa revista, deu um monte de confusão, que na verdade a primeira versão do Debian é a 1.01, não é isso, Cascado? Ou 1.1, não sei. Não existe versão 1.0, tem versões 0.93. Ah, é verdade. A mais velha que eu encontrei nos livros é a 0.93 R6. Na época tinha essa coisa, né, de colocar o R, o X11 tinha o X11 e R6. E aí eu tive a curiosidade de instalar no Kemu. Né? Então eu tenho aqui depois, se a gente quiser fazer uma demonstração de versões velhas. Que legal. Tem aqui pra... Maravilha. Mas enfim, é aniversário, então eu gostaria de pedir a todos uma salva de palmas ao projeto. Bom, voltando para aquela história de que uma distribuição não é um CD de instalação, né? Uma distribuição é um conceito muito mais amplo do que apenas o CD de instalação. Então, por que eu escolhi o Debian? Eu escolhi o Debian por uma série de fatores que transcendem a questão técnica, transcendem a exclusividade do CD de instalação. Debian é um projeto de software livre, talvez o maior projeto de software livre. É um projeto que tem uma porção de políticas, ou seja, o que vai ser feito com o Debian, o que é colocado no Debian, quais são os critérios para que algo faça parte do Debian, sejam as pessoas que colaboram, sejam os programas que fazem parte do Debian. Então, a distribuição carrega em si, então, por exemplo, Arch Linux. Arch Linux é uma distribuição tecnicamente muito interessante, tal e coisa, mas não tem um compromisso com o software livre, por exemplo. Embora a Arch Linux seja também de um grupo de voluntários, não é isso? Um grupo de pessoas. O Ubuntu, uma outra distribuição, que é uma distribuição derivada do Debian, não é? Inclusive é bom saber esse derivado do Debian, que todo mundo fala isso, dá uma ideia de fork, né? De divisão. Então existia o Debian, e aí então surgiu o Ubuntu, e o Ubuntu continuou a partir daquele ponto, e o Debian continuou a partir daquele ponto. Não é assim. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas toda a versão do Ubuntu é uma versão derivada da versão atual do Debian. Perfeito? Só que o Ubuntu tem outros critérios. O Ubuntu é desenvolvido, mantido por uma empresa. Então, a distribuição traz toda essa carga. Eu acho que na hora que a gente escolhe, isso deva fazer parte da nossa escolha, né? Diferente do universo Microsoft, se vocês olharem aqui o meu desktop, não sei se vocês conhecem bem, alguns talvez sim, esse é o meu desktop típico. Eu tenho aqui uma tela de terminal, na verdade 4 telas, né? E tenho uma janela que é o navegador. Esse é o meu ambiente de desktop, né? Para quem ainda não sabe, que ambiente é esse? Você sabe? Isso. Que desktop environment é esse? É o MAT, né? Não sei. Estou perguntando. Não sei qualquer mentira, né? DWM, olhando... É só assim fica difícil de ver. Se eu minimizar essa tela, quem conhece já vai saber. Já dá para saber. Por conta desse íconezinho lá no canto superior esquerdo,
que é o símbolozinho do Mate, ou Mate, enfim. Se eu trocar aquilo, ninguém sabe. Mas olhando aqui, o que eu tenho aqui? Arch Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, SUSE, todos eles podem ter exatamente esta mesma cara. E a gente pode pegar uma outra máquina sua, por exemplo, está com Debian? Se a gente olhar a tela, não precisa. Se a gente olhar a tela, provavelmente é uma tela completamente diferente dessa. E, no entanto, aqui é um Debian e aí é um Debian. Então, é importante perceber, é uma coisa óbvia que eu estou falando, mas é importante perceber que não dá para olhar e dizer qual é a distribuição. É evidente que se eu tivesse pego o CD de instalação e fosse lá na instalação famosa Next Finish, né, o pessoal costumava dizer, teve um tempo que o pessoal dizia que para instalar o Debian era preciso um computador, um CD, uma galinha e um grão de milho. Aí você cola o grão de milho no Enter, põe a galinha do lado e ela vai Enter, e instala o Debian. Isso, de certa forma, é verdade. Eu tive um colega e aluno que um dia baixou a imagem mais recente do Debian e gravou um CD. Só que ele saiu de casa e deixou o CD dentro da gaveta do CD. A mãe dele, que não conhecia nada de tecnologia, ligou o computador, porque resolveu que ele precisava pesquisar alguma coisa na internet, ela ligou o computador. Como ele tinha esquecido a mídia do CD lá, quando ligou, botou o CD de instalação. A mãe dele foi lá lendo, dando enter, instalou o Debian por sobre o Debian que ele tinha lá instalado, conseguiu conectar via internet, conseguiu navegar, nem achou nada estranho. Ela achou estranho, mas enfim, conseguiu e tal, fez lá o que precisava fazer, desligou o computador. Quando ele liga de novo, ele fala, o que acontece, né? O que aconteceu? Então, se a gente pegar o CD de instalação e instalar tudo no padrão, e você também pegar e instalar tudo no padrão, quando a gente olhar, de fato a gente vai ser capaz de identificar, isso aqui é a instalação padrão do Debian. Mas do contrário, não, né? Então a distribuição tem outros critérios que são, na minha opinião, mais importantes do que o CD de instalação, né? Bom, nunca é demais falar, por isso que eu disse, José, que estava na minha apresentação, o que é software livre, né? Então, software livre para o movimento software livre é um software cuja licença de uso tenta garante, a gente pode discutir isso também, as 4 liberdades essenciais do usuário. Conceito esse que foi desenvolvido a partir de 1980 e alguma coisa, fundamentalmente pelo senhor Richard Stallman, que é o conceito das 4 liberdades essenciais. A liberdade 0, que é a liberdade de usar o programa para o fim que você quiser. A liberdade 1, que é a liberdade de poder entender o que aquele programa faz, e se você achar necessário, modificar. A liberdade 2 é a liberdade de poder distribuir cópias iguais às que você recebeu, se você assim quiser. E a liberdade 3 é a liberdade de poder distribuir a sua versão modificada do programa. Então, qualquer programa cuja licença de uso permita esses 4 conceitos é chamado de software livre. Só é chamado de software livre um software cuja licença respeite as 4 liberdades. Não basta 2 ou 3. Respeitou as 4, é software livre. Só é software livre se respeitar as 4. Então, é desta ideia do que é o software livre, ela surge justamente com o objetivo de garantir que o usuário possa ter controle sobre a sua própria computação. Então, a criação desses conceitos, ela advém do interesse que houve por parte do Stallman e outros de criar uma maneira de que os softwares pudessem estar sob o controle dos usuários. Quando se perde alguma dessas liberdades essenciais, o usuário perde o controle sobre a sua computação e quem tem é aquele que tem controle sobre o software, como se for uma marionete, que aliás é uma ilustração que o Stallman gosta muito de usar. Ele faz lá uma espécie de um mousezinho lá para a Apple. Seja bem-vinda.
Então, o Stallman gosta muito de dizer assim, que só há duas possibilidades na informática. Ou o usuário tem controle sobre a sua computação, ou a sua computação tem controle. Ou o usuário tem controle sobre a sua computação, ou a sua computação controla o usuário. São essas únicas duas possibilidades. E para que o usuário possa ter controle sobre a sua computação, só usando exclusivamente softwares livres. Alguma dúvida aqui? Tudo super tranquilo? É importante ver que no senso comum, então assim, eu vou tentar criar ativistas, né? O senso comum vai confundir isso. O senso comum acha que software livre é a mesma coisa que open source. O senso comum acha que software livre talvez seja a mesma coisa do que software que não tem preço, que é gratuito, e por aí afora. Então é preciso ter claro isso, porque isso tem as implicações aí para frente. A partir desse conceito, a distribuição do Debian criou, quando foi iniciada, um contrato social. O contrato social do Debian, que tem aí a versão em português, o endereço da versão em português. Josi, você pode anotar o que você quiser, porém, eu vou, ao final, indicar o endereço onde você consegue esses slides. Então, se for apenas o endereço, alguma coisa do slide, não é necessário que você anote de boa. O contrato social do Debian diz, com mais palavras, mas de que o projeto Debian permanecerá 100% livre. Então, veja como a distribuição muda. Há um compromisso estabelecido num contrato, que é o contrato social do Debian, que o Debian permanecerá sempre 100% livre. O Debian garante também que irá redistribuir à comunidade do software livre os aprimoramentos que ele desenvolver. O Debian não vai esconder problemas. Então, o projeto Debian se compromete a, toda vez que encontrar problemas, a mostrar os problemas. Os problemas não são escuros. As prioridades do projeto são os usuários do software livre. E, no entanto, existe no Debian a preocupação com eventuais programas que não atendam os padrões do software livre. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Para o Debian garantir isso, o projeto Debian criou uma lista de 10 itens, que é a Debian Free Software Guidelines, que é o que o Debian considera software livre. Quais são os requisitos de um software para ser considerado em acordo com a Debian Free Software Guidelines? São esses os 10 itens. A redistribuição tem que ser livre, o código-fonte tem que estar à disposição, tem que ser possível a criação de trabalhos derivados, tem que ser garantida a integridade do código-fonte do autor, não se pode discriminar, fazer discriminação contra pessoas ou grupos. Repare que não é meramente a questão da tecnologia, né? O Debian, desde a sua fundação, é extremamente inclusivo, com todos os tipos de diversidade, né? Não se pode fazer discriminação contra os fins de utilização. A distribuição tem que ser uma licença que pode ser distribuída. A licença do software não pode ser específica para o Debian, ou seja, não pode haver uma restrição que no Debian tal coisa aconteça, exclusivamente no Debian. Ou é para todos ou não é, não está em consonância com o Debian. A licença não deve contaminar outros softwares. E também tem no item 10 algumas licenças que o Debian considera em acordo com a Debian Free Software Guidelines. Então, diferente das 4 liberdades essenciais do software livre, o Debian criou a ideia de 10 itens que, fundamentalmente, redistribuição livre é muito parecido com a liberdade 2, tá certo? Do software livre, distribuído. O item 3, trabalhos derivados, é muito parecido com a liberdade 3, de poder distribuir trabalhos derivados. Não discriminação contra fins de utilização é igual à liberdade 0, né? Então, a Debian Free Software Guidelines é muito próxima nos seus objetivos com o software livre. A partir desse contrato social e desses 10 itens,
é que em 1998 surgiu o movimento do Open Source. O movimento do Open Source considera que um software é Open Source cuja licença, se o software, cuja licença respeita em 10 itens, que são quase a cópia desses 10 itens. São muito próximos, são totalmente baseados nesses 10 itens. Então, a definição do que é Open Source surgiu da definição, porque quem escreveu essa definição, o Parents, era do projeto Debian. Então, um dos desenvolvedores do Debian é também um dos criadores do Open Source. Eu vou falar aqui também sobre o conceito que eu estava explicando ali no bar, a ideia do que é um outro conceito que está dentro do software livre, né? É um subconjunto do software livre, que são os softwares que implementam um conceito chamado copyleft. O conceito de copyleft é um software cuja licença seja software livre, um software que seja software livre, mas que estabeleça uma restrição de liberdade. Qual é essa restrição? A liberdade número 3, aquela de poder distribuir a sua versão modificada, no GPL implementa uma obrigação. Qual é essa obrigação? Se você distribuir o software que é livre, você tem que dar a quem você distribui exatamente os mesmos direitos que você obteve. Perfeito? Com o objetivo de que aquele programa continue livre sempre. Algumas licenças de software livre, que a gente chama de licenças permissivas, como é o caso da licença Mozilla, como é o caso da licença Apache e outras, são licenças que são software livre, são licenças de software livre. Seja bem-vindo, tem um banquinho aqui, um puff, uma cadeira. Tudo bem? Tudo bem? Então, essas licenças que a gente chama de licenças permissivas são licenças que não têm essa obrigatoriedade, não são licenças de copyleft, são licenças de software livre, mas não de copyleft. Por quê? Porque se você pega um software, vamos supor que você faça o download de um software sob uma licença BSD, uma licença permissiva qualquer. Você tem as 4 liberdades garantidas, ou seja, você pode usar para o que você quer, você pode entender como ele funciona e eventualmente modificá-lo, ou seja, o código-fonte tem que estar à disposição, você pode distribuir cópias idênticas e você pode distribuir versões modificadas. Só que você pode distribuir essas versões modificadas como um software não livre, ou como um software que tenha uma outra forma de licenciamento. E isso fere a ideia do copyleft, isso fere a ideia de se manter o conhecimento sempre livre, né? Então, o open source, de certa maneira, o movimento do open source tem alguma preferência sobre o licenciamento desta forma, com licenças permissivas, né? Com licenças que não obrigam que o conteúdo do software continue livre eternamente, né? Então, essas licenças, por exemplo, tem uma empresa que lida muito com isso, que é o Google. Os softwares que estão na loja do Google não podem ser copyleft. Não tem software copyleft na loja do Google. Tem softwares que são copyleft, mas na loja do Google ele está licenciado sob uma outra licença, sob uma licença permissiva. Boa parte delas é Apache, a licença. Então, essa é uma ideia bastante que você vai perceber uma distinção muito grande, né? Via de regra, o pessoal tem um puff aqui e tem uma cadeira aqui. Fique à vontade. Via de regra, a galera do software livre, do movimento do software livre, tem alguma preferência pelas licenças copyleft, enquanto que a galera do open source tem uma certa preferência pelas licenças permissivas, né? Eu já discuti isso muito e estou sempre disposto a discutir, e recentemente soube de um argumento em justificativa à licença permissiva em alguma circunstância que, de certa forma, me fez repensar um pouco. Pensei sobre o seguinte aspecto: eu estava em contato com um desenvolvedor e esse desenvolvedor, estávamos lá na discussão, e ele falou: não, eu prefiro a licença permissiva. Por quê? Porque eu trabalho para uma empresa. E eu, então, faço todo um trabalho de convencer o dono da empresa
em desenvolver aquilo como software livre. Mas o dono da empresa tem medo. Tem medo de que a um determinado momento ele não tenha controle. Então eu ofereço para ele a possibilidade de desenvolver como software livre, mas usando uma licença permissiva. Por quê? Porque ele, num dado momento que ele queira, ele pode fazer uma versão modificada, fechada. Então ele acabou por convencer o cara. Então, sob o ponto de vista prático, né, o Stallman fala muito disso, da conveniência em troca da liberdade, né? Então, agora, sob o ponto de vista desse desenvolvedor, ele põe a gente, que é do movimento do software livre, numa saia justa. Porque ele me diz, garante, olha, se eu não convencer o meu patrão de que ele pode fechar, eu não vou conseguir desenvolver como software livre. Então, eu prefiro poder desenvolver, diz ele, eu prefiro poder desenvolver como software livre, dando essa segurança, que eu acho equivocada, ele disse, mas dando essa segurança para o meu patrão. Então, é uma forma que ele encontrou de fazer a coisa, né? Gente, a gente está num papo aqui, me interrompam quando acharem necessário. O Debian tem algumas seções que são... O Debian, além de ser esse projeto de desenvolvimento, né, então agora eu estou falando de uma questão mais técnica, o Debian, a ideia do Debian, uma das ideias do Debian foi, porque houve um tempo, aqui são todos bastante jovens, nem todo mundo talvez tenha tido a oportunidade de ler sobre isso, mas houve um tempo no universo dos softwares livres que para poder usar o software livre, eu precisava acessar um computador que tivesse o código-fonte daquele software, baixar esse código-fonte para a minha máquina e compilá-lo, ou seja, traduzir daquele código escrito que um programador consegue entender para o código chamado compilado, que é o código que as máquinas, os processadores, são capazes de entender. Então, houve um tempo em que para usar um programa eu tinha que fazer isso, eu precisava baixar o código-fonte, compilar e aí tê-lo pronto para usar na minha máquina. E, naturalmente, que esse processo exige alguns conhecimentos técnicos que nem todos os usuários têm interesse em obtê-lo. Portanto, a acessibilidade dos programas livres, dos softwares livres nesse tempo, era bastante menor, porque precisava de alguém com esses conhecimentos técnicos, né? Então, o Debian procurou transformar o software em alguma coisa mais simples de ser usada por um usuário que não tenha tantos conhecimentos técnicos. E tem, então, uma ideia de uma coisa chamada pacote. O que é um pacote? Um pacote é um arquivo empacotado, um monte de arquivinhos juntos, que contém tudo que um programa precisa para funcionar, já compilado, já pronto para usar no computador. E tudo aquilo que esse programa precisa para funcionar, que a gente chama de dependências, estão em outros pacotes. Então, passa a ter aí um controle sobre tudo isso, né? Então, o projeto Debian, fundamentalmente, se distingue nesse quesito técnico como um conjunto enorme de pacotes que são altamente integrados um com o outro, né? Para quem já usou o Windows, eu creio que se você não usou o Windows, você não vai acreditar que isso seja possível. Mas quando alguém abre o gerenciador de arquivos no Windows e encontra um arquivo lá, ele se pergunta, quem terá colocado esse arquivo aqui? E ele não faz a menor ideia. E ninguém faz ideia de onde veio aquele arquivo. E aí ele se pergunta, será que esse arquivo está íntegro? O programa ou o software que colocou esse arquivo aqui, esse arquivo está aqui exatamente como devia ou alguma coisa, algum outro programa modificou? Pasmem, quem usa o Windows não tem como responder isso. Não sabe. Depois também não tem como responder o seguinte, eu quero instalar tal programa. Quais serão os arquivos que esse tal programa colocará no meu sistema? Pasmem, quem usa o Windows não sabe isso, não tem como saber. Então, essa característica aqui, técnica que tem o Debian é sensacional. Então, esse conjunto de pacotes, que nos dias de hoje são em torno de 50 mil, então no Debian há 50 mil pacotes. Eles são divididos nessas seções. Uma seção chamada main, que é o que o projeto Debian considera que é o Debian. O Debian
é o conjunto de pacotes. O Debian é uma estrutura, uma organização, etc. Mas, sob o ponto de vista técnico, o Debian são os pacotes que estão dentro dessa seção chamada main. Dá um exemplo de pacotes para quem não conhece. O que é um exemplo de pacote? Ah, perfeito. Então, olha só. Vamos supor que eu queira usar um programa para mexer em imagens, em JPEGs, mexer em imagens, alterar, cortar, modificar, etc. Eu preciso de um programa para isso, tá certo? Um pacote, ele vai trazer tudo que esse programa precisa para funcionar. O programa em si, a lógica do que é o arquivo JPEG, que eu tenho que conhecer para poder ler um arquivo JPEG e apresentar na tela. Não é isso? Então, um pacote é esse conjunto de coisas que me dá um programa. Um pacote o conceito é complexo porque um pacote pode ter mais de um programa e um programa pode precisar de mais de um pacote. Mas fundamentalmente assim, é a menor unidade de programas é um pacote. Então isso é um pacote. Um pacote, por exemplo, de um editor de imagens, ele tem lá tudo que aquele editor de imagem precisa funcionar. E algumas coisas estão em outros pacotes, que a gente chama que é dependência desse pacote. Um pacote é um arquivo empacotado, como um zip, como se fosse um zip. Tá? Zip todo mundo já ouviu falar. É o quê? É um único arquivo que tem um formato, uma estrutura para acomodar uma porção de arquivos. Então, um pacote do programa, por exemplo, do programa de edição de imagens, ele vai ter o programa em si, de edição de imagens, o manual do programa de edição de imagens, exemplos de imagens, ícones para aquele programa mostrar, as informações de linguagem. Então, se eu resolvi usar português, tem as palavras para aparecerem nos menus em português. Se eu resolvi usar alemão, tem as palavras e assim por diante. Então, a ideia de um pacote é essa, um arquivo empacotado como um zip. Oi? Então, as bibliotecas, por exemplo, para conhecer o sistema JPEG, ou seja, eu tenho que ser capaz de entender o que tem num JPEG para poder editar um JPEG. Essa que você chamou de biblioteca, quer dizer, um conjunto das funções que tem essa lógica, certamente estará em um outro pacote. Por quê? Porque essa lógica do JPEG não vai ser usada apenas pelo programa de edição de imagens, mas, por exemplo, vai ser usada pelo navegador web, porque o navegador web tem que pegar lá de uma página um arquivo JPEG e ser capaz de desenhar ele na tela, de renderizar ele na tela. Então, esse conjunto de bibliotecas... mas é por isso que eu queria chegar ali. Sim. Eu acho bem legal essa noção de, por exemplo, assim, tem a versão que tem, tipo, os AppImage, né, essas coisas, conjunto pronto, a versão portátil de software, né, elas contêm tudo, mas se a gente usa dois softwares que dependem da mesma biblioteca, a gente acaba tendo tudo compilado estaticamente, então a gente acaba tendo redundância. Então, dois softwares que precisariam da mesma coisa, a coisa tem instalada duas vezes, né? Aí o interesse de estar tudo separado, justamente, é que se 10 mil softwares precisam de uma biblioteca, ela só está instalada uma vez. Além do aspecto da redundância, né, é que assim, tem vantagens e desvantagens, né? Qual eu considero a vantagem fundamental? A vantagem fundamental tem a ver com o que você falou, que é a redundância. Então, vamos supor, a lógica de entender o JPEG está num pacote, e eu só tenho esse pacote instalado uma vez. O software de edição de imagens usa o que veio nesse outro pacote. O software de visualização de imagens usa também. O navegador de internet usa também. Então, eu não preciso ter aquele mesmo conjunto de funções. Só um instantinho, Cascado. Aquele mesmo conjunto de funções não precisa estar várias vezes instalado na máquina. Além disso, tem um aspecto que eu considero talvez mais importante do que esse, até porque hoje em dia espaço não é caro em HD, mas é o aspecto da segurança. Então, o dos bugs. Descobriu-se nesta biblioteca, nesse conjunto de funções que entende o JPEG, uma falha de segurança. Quando a gente usa um sistema como é no Debian por empacotamento, esse pacote sendo corrigido, todos os softwares que usam aquilo se beneficiam da correção do bug. Quando se eu tivesse cada programa separado, eu não teria isso. Em contraponto,
para eu ter, existem inclusive ferramentas no Debian, que é o Flatpak e outras, que aí fazem o processo invertido. Quer dizer, ao invés do programa estar todo separadinho em pedacinhos, ele está tudo num cara só. Então ele é mais portável, é mais fácil de funcionar na tua versão de Debian e também na minha versão de Debian e na tua versão de Arch e também na dele e assim por diante. Então tem essa, entre aspas, eu não vou chamar isso de vantagem, tem essa conveniência. Isso aí salva quem usa sistemas que tem pouco pacote, né? Que não é o caso do Debian. Exato, mas isso para mim não salva nada. Isso para mim, inclusive, eu sou um ferrenho crítico a essas ferramentas. Eu acho que isso transforma. Se você ficar usando isso, você vai transformar o GNU num sistema muito parecido com o ecossistema Windows. Porque o Windows é exatamente assim. Eu fui instalar um editor de código, Code lá do Elementary OS lá que eles fizeram, que eu achei bonitinho, baixou 1 GB de coisa, né? Tem essa desvantagem, né? Tem que estar traz tudo dentro tudo dele. Que precisa dentro daquele pacote. Mas essa que é da redundância que o colega falou. Sim, Eu não acho a pior. Porque o que acontece? Como nesse sistema que usa empacotamento, está tudo integrado. Então é assim, você está com o programa A e o programa B funcionando na tua máquina perfeitamente. Você remove um, põe outro. Você estou com o meu computador de trabalho. Experimenta tal software aí, tá no Debian? Tá. Eu experimento, instalo, vejo, não gostei, tiro, sem nenhum problema, porque eu sei que a instalação desse cara não vai comprometer o outro. Agora, quando a gente tem as coisas todas individualizadas, a gente não consegue ter essa garantia. Pode ser que um interfira no outro e tal. Fica um ecossistema meio parecido com o que a galera que usa o Windows tem. Então, fica muito, reinstala, tenta reinstalar aí, remove esse, instala aquele, e aí eu não curto isso. Né? O que você ia falar, Cascar? Estou falando muito alto, atrapalhando. É que tem, que você mencionou o browser, né? E o problema é que hoje em dia alguns browsers e vários outros pacotes têm embutido a biblioteca que eles utilizam no código-fonte. Uhum. E o sistema de build, ou mesmo uma dependência muito estrita na versão específica, ou mesmo modificada daquela biblioteca, que impede o mantenedor, por exemplo, né, sem contar o trabalho que seria, né, de remover aquele código-fonte duplicado agora no sistema. Né? Sim. Isso também vai para o binário. Então, na verdade, você está rodando o browser, ele usa a zlib que veio com ele, não a zlib do sistema. Uhum. Por mais que seja um pacote oficial dele. Sim. Isso já foi tratado por um tempo como bug, mas está passando a ser algo aceitável. Perdeu, né? Entendeu? A gente é uma disputa, né, da maneira como a gente faz as coisas, é a maneira como alguns desenvolvedores upstream têm feito as coisas. Uhum. Tem sido contraditórios. Tem sido uma batalha muito difícil, sem dúvida, já travada por mais de uma década. Uhum. Tem um post do Gunnar Wolf que ele teve esse problema com o pessoal do Ruby. Não de embutir biblioteca, mas da forma de que, não, se você quiser instalar, não vai ser com o pacote dele. Né? Ou se você quiser instalar a lá Unix, não, você tem que instalar a Ruby, ou é via Jenkins, ou não vai funcionar. Né? O defeito do design do software. Cara. Sem dúvida. E a gente vê o caso do Salsa, que, né, o GitLab, a instância de GitLab, né, adotada pelo Debian, né, e os mantenedores dizendo que não vão instalar o Salsa, agora está empacotado, eles não vão instalar o pacote do Debian para um serviço do Debian oferecido ao Debian. Né? E algumas vezes, infelizmente, a palavra que tem sido invocada, e na minha opinião isso é algo que a gente tem que tratar com muito cuidado, é a palavra da segurança. Uhum. Porque em detrimento da segurança, o software proprietário pode ser melhor. Né? E vão existir circunstâncias em que eu, como desenvolvedor de software livre, vou ter que concordar e dizer que, olha, sim, é melhor em termos de segurança você está utilizando software não livre, porque esse software livre não está sendo mantido. É verdade. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora de invocar a questão da segurança e como um aspecto, para mim, virou a mesma coisa que dizer que é de graça. Uhum. Não, software livre não é software seguro, não é um sinônimo. Não é uma garantia disso. Não
Mas é uma garantia de que software não livre é inseguro. Não vamos entrar nessa discussão agora, né? Mas assim, na minha visão, software livre não garante segurança, mas segurança só é possível com software livre. Né? Eu tenho que concordar com isso, mas, como eu falei, existem circunstâncias... Salvo se for você que fez o software. Existem circunstâncias onde você vai poder dizer que, olha, o software livre aqui não está te garantindo segurança. Sim, é verdade. Com certeza. Uhum. Então, É uma... algo que com certeza não está te garantindo a segurança. Algo que não existe como saber. Eu acho que o grande problema é que a conveniência é sedutora, né? Então, de fato, tem diversas circunstâncias técnicas que aquilo que não é melhor na ideia do movimento do software livre é mais conveniente na ideia de alguém. E isso acaba por prevalecer. Esse exemplo do browser é esse, quer dizer, fazer as coisas todas elas independentes para que o empacotamento possa ser bem feito e ter todo o controle, dá mais trabalho. Talvez em um projeto muito grande como é o Chromium, como é o Firefox, como é o LibreOffice, como tantos outros projetos muito grandes, pode ficar muito difícil para a trupe de desenvolvimento do Debian dar conta disso. Então a conveniência acaba por vir a seduzir. Eu quero interromper um pouco a discussão para poder seguir aqui a história, né? Então, pois não. Pois não. Essa questão de biblioteca compartilhada, eu acho que realmente ela tem sido deixada de lado por causa de questão de versão mesmo, como o amigo disse ali. Porque se pegar o mundo web, por exemplo, Ruby, PHP, Python e tal, você está desenvolvendo código ali, você depende muito de uma versão específica, sei lá, para uma feature, para uma versão de um bug e tal. Se você depender de uma biblioteca que está compartilhada com você, então tem que... Essa discussão ela pode se prolongar, talvez seja um dos papos que a gente pode fazer, né? Mas tem um debate, né? Então acho que a gente pode levar isso para o debate, porque eu acho que o que você falou foi conveniência de uma outra forma. Por causa do delivery mesmo. Então, mas isso é conveniência, né? Só que conveniência e software livre não combinam, entendeu? Quer dizer, o software livre não precisa ser inconveniente, mas conveniência não garante liberdade, né? Bom, então o Debian tem essas 3 seções. A seção main é o que o projeto Debian considera o Debian, e ela é composta exclusivamente por softwares que estão em consonância, que estão de acordo com a Debian Free Software Guidelines. Portanto, são softwares livres. Então, na seção main é a seção que tem os pacotes que são livres. Tá claro? Só tem software livre na seção main. Eventualmente, alguém pode fazer um programa que é quase todo livre, mas tem um pedacinho dele que não é. Aliás, se você olhar na sua instalação de Debian, você vai ver que tem alguns pacotinhos que o nome dele é tracinho DFSG. Debian Free Software Guidelines, DFSG. Não sei se você tem algum. Se você quiser dar um dpkg-l pipe grep DFSG, você vai ver. Todo pacote no Debian que tem no seu nome tracinho DFSG, significa que esse software é um software livre, mas tinha uma parte que não era livre, que foi tirada do Debian. Ok? E aí esse software está na seção main. O Debian tem a seção contrib. Na seção contrib também existe exclusivamente softwares livres, mas são softwares que às vezes a única finalidade é instalar um software não livre. Por exemplo, existe um pacote que está no contrib, que é um script que baixa o Flash Player, que é um software não livre. Então, os softwares que estão no contrib são softwares livres, que às vezes a finalidade única é carregar um software não livre. Por isso que o projeto Debian, embora tenha isso, não considera isso parte do projeto Debian. No projeto Debian ainda tem a seção non-free. A seção non-free é uma seção onde estão os programas ou programas não livres. Fundamentalmente, o que tem lá, o que mais tem lá, são firmwares de alguns hardwares e dispositivos, né? Ou alguns drivers para algumas. Por exemplo, o driver da placa de vídeo NVIDIA não é livre. Então, no Debian, existe esse cara? Bom, no main do Debian não.
Mas o Debian mantém uma seção chamada non-free, onde tem um pacote para o driver da NVIDIA. Tá claro isso? Então tem essa divisão. Você ia falar, Atena? Não. Eu só estou verificando número de cadeiras para eventuais pessoas que apareçam aqui. Tem mais um banquinho, 2 banquinhos aqui. Outro... Eu estou tratando isso. Maravilha. O desenvolvimento do Debian tem vários ramos que o pessoal que desenvolve conhece isso melhor do que eu, os branches aí, né? Ramo. Ou seja, a gente imaginar que o desenvolvimento de um programa é uma árvore e que num dado trecho do desenvolvimento se vai para uma linha diferente e faz-se um galho lá, né? Um ramo diferente, um galho. É difícil traduzir branch. Tá mais para galho do que para ramos. Se pensar em raiz é ramos, se pensar em árvore é galho, né? Um novo caminho do desenvolvimento. O Debian, que todo mundo fala, foi lançado o Debian 9, que é o Debian Stretch. A galera pensa que no Debian se lançam Debians. Não lança Debian. É um termo equivocado. Foi lançado o Debian. Como sai o Ubuntu, o último Ubuntu é o 18.04, não é isso? Saiu agora em abril de 2018. Lançaram o Ubuntu 18.04. No Debian o conceito é um pouco diferente. O Debian é só o Debian. O Debian é esse projeto feito por voluntários que desenvolve um sistema operacional, dito um sistema operacional universal. Aí existe um conjunto de pacotes que está no ramo de uma determinada versão do Debian. Esse desenvolvimento, ele se dá nesses ramos aqui. Então tem qual é o conjunto de pacotes que o Debian considera estável? É o que a gente chama de versão estável, que atualmente chama-se Stretch e o número dela é 9. Ok? Perfeito? Então o Debian está nessa circunstância. Existe uma outra versão do Debian chamada Testing, que atualmente se chama Buster, que está ainda em desenvolvimento, está sendo testada, melhor dizendo, está sendo testada. Se tudo correr como esperado, em meados do ano que vem, esta versão, que atualmente está em testes, chamada Buster, se torna a versão estável. E aí você vai ouvir por aí, lançaram a versão 10 do Debian, é a versão Buster. Aí o que vai acontecer com a versão 9, que antes era estável? Ela vira a antiga estável, a Old Stable. E assim caminha. Tudo bem? O Debian tem uma versão, que é a que eu uso nesse notebook, chamada Unstable. Não estável. Não é instável. Parece ser instável. Né? Vou usar um troço que fica crashando toda hora, quebrando toda hora. Não é isso. Mas ela é, na verdade, o ponto de entrada de tudo para o Debian. Tudo que é novo no Debian entra através dessa versão chamada Unstable, que também é chamada de SID. SID é o... Vocês sabem que as versões do Debian, eu vou falar disso também, as versões do Debian são personagens daquela historinha chamada Toy Story, né? O Sid é o menino da casa ao lado que quebrava os brinquedos, né? E também inventaram posterior uma sigla que é Still in Development, né? Ou continua em desenvolvimento. A versão Sid é uma versão quase rolling release como é o Arch. Quase. Por que quase? Porque há um dado momento em que ela não é mais rolling release, porque ela recebe uma coisa que a gente chama no Debian de congelamento. Ela congela, ou seja, fica parado por um tempo e nada de novo. Se surgir alguma coisa nova, fica lá quieta, não entra ali. Fala, Cascar. Eu acho que isso descreveria melhor o teste. É que, para que a correção de bugs no testing, né, aconteça de uma maneira mais suave, sim, acaba que o congelamento impacta o unstable. As pessoas são incentivadas. É verdade. Desincentivadas. Mais preciso o que você falou. Né, a subir versões novas certo. do unstable. Então deixa para ficar... Obrigado pela ajuda, Cascar. Então, no processo de desenvolvimento, há um dado momento próximo do que o Debian deseja, que aquela versão que está em processo de teste se torne a versão estável. Então, o que se está fazendo ali, o que está se procurando fazer, é corrigir problemas e cuidar do processo de migração. Porque quando uma nova versão é considerada estável, eu tenho que imaginar que um monte de gente que usava a versão anterior estável vai querer migrar
para essa nova versão. E migrar on the fly, não é pegar o CD e reinstalar, como a galera faz aí a rodo. Não é isso. É ter um sistema instalado e eu atualizar para a nova versão estável. Então, a galera que está cuidando disso, está cuidando de resolver problemas. Então, os desenvolvedores do Debian são desestimulados a colocar coisas novas. Por quê? Porque colocando coisa nova vai colocar uma nova variável que pode atrapalhar o processo de correção de bugs e assim por diante. Ficou mais claro? Então, as coisas novas entram nesse seed, no Debian Unstable. Atualmente, o padrão são 5 dias. Depois de 5 dias que um pacote entra no seed, se não houver um bug crítico sobre esse pacote, ele vai para o teste. E assim as coisas vão acontecendo, até que chega um dado momento na história do desenvolvimento do Debian que há esse processo chamado congelamento. Então, a ideia é que agora os pacotes podem entrar no seed, mas eles já não vão para o teste automaticamente. Porque está se tentando fazer desse testing a versão estável. Tudo bem? Isso é como se fosse uma alfa ou beta de outras distribuições, né? Talvez. Essa hora que congela. Pode ser. Mas, na verdade, é porque congela só para dizer assim, eu não quero que fique entrando muita coisa nova aqui. Então, existe uma porção de critérios. Quando que pode entrar uma coisa nova? Um pacote novo? Quando vai corrigir um bug de tal tipo. Quando vai corrigir um bug crítico, então eu quero uma coisa nova. Mas se é um bug mínimo, não vou colocar essa coisa nova, porque pode ser que essa correção desse bug mínimo acabe provocando um bug mais grave. Então, tem esse critério. A versão que eu tenho instalada aqui é essa versão chamada seed. Eu já uso essa versão aqui no meu notebook já há uns 8 anos. Na verdade, assim, quem usa Debian tem a prerrogativa de poder fazer o seguinte. A minha instalação eu fiz em 2000. Aí eu instalei o Debian UD na época, 2001, enfim, o UD. E fui atualizando de computador e o sistema. Eu só troquei a minha versão, acho que há uns 8, 9 anos, quando eu passei de 32 para 64 bits. Eu só vim atualizando, eu não reinstalo nunca. O meu home aqui é oriundo do meu home lá no computador em 2000. Eu só vou atualizando. Toda vez que eu, porventura, compro um computador novo, eu pego isso daqui e faço o que eu chamo de transplante de instalação. Eu faço um arquivo tar, né, um pacotão, de tudo que tem no meu sistema, boto um live CD na máquina de destino e explodo aquilo lá e tenho a minha instalação transferida de uma máquina para outra máquina. É assim que eu costumo fazer. Então, eu vou sempre mantendo a mesma, essa hora de reinstalar não é comigo. No grupo do Debian, no Telegram, muitas vezes aparece, eu tenho uma brincadeira de eu não sei cantar, vocês me permitem, mas sabe, vocês vão lembrar, tem uma música que eu acho que a Simone canta, né? E aí eu digo, reinstalar jamais, né? Não sei se deu para perceber que música era, mas assim, eu não gosto de reinstalar de jeito nenhum. E não recomendo ninguém a fazer isso. Por quê? Porque quando você tem um problema, melei aqui a minha instalação, vou reinstalar que resolve tudo. Boa parte das vezes, reinstalar é muito mais prático, é muito mais rápido. Só que reinstalar não faz você aprender nada. Quando você pensa no seu próprio desktop, grande bosta, ficou parado tudo, eu reinstalei, ficou tudo ótimo, que maravilha. Mas agora imagine um servidor. Num servidor você não vai poder fazer isso. Você vai ter que resolver o problema. Então, brincar de tentar resolver o problema vai dar muita capacidade de você aprender. É verdade, nem todo mundo tem esse interesse. Tem muita gente que usa. É curioso, é difícil às vezes a gente acreditar nisso, que tem pessoas que usam computador, mas não gostam de computador. Que, aliás, ouvi dizer que é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas usam o computador, mas gostam do que fazem com o computador, mas não de computadores. Talvez aqui a gente não tenha essa maioria, talvez a maioria aqui esteja invertida, né? Mas eu gosto de computador. Então, problema no computador, para mim, é doce. Eu gosto de resolver. Sabe? É meio que um jogo muito egoísta, talvez, enfim, bem masturbatório, sei lá, porque você vai, um problema enorme, você vai, resolvi, nossa, que delícia, dá um prazer imenso resolver. E ajuda muito para aprender, né?
Eu, na minha palestra lá na Mini DebConf, que eu estava falando para você dela, não sei se você teve a oportunidade de assisti-la, então eu falo que isso, quer dizer, uma das razões para a pessoa participar de um grupo que ajuda, uma lista, discussão, etc., é pelo puro prazer de resolver o problema. Não é altruísta, é egoísta. Porque dá prazer resolver problemas. Né? Tem aqui um desenho que mostra um pouquinho dessa estrutura. Então, as coisas novas vão entrando aqui para o Unstable, elas passam um tempo, migram sozinhas, automaticamente, para o teste, até que uma equipe, que é a equipe de Release Candidate, de candidato à versão, que define, não, agora o teste está pronto. Então ele vira estável e faz mexer tudo. Aí o que era unstable naquele instante vira teste. O que era estável vira old stable. Está claro isso? Fala. Eu tenho uma dúvida. Pois não. No caso, eu sou advogado, né? Eu sou usuário comum. Para um usuário comum, seria melhor usar a versão stable ou a testing? Porque dizem que a stable fica muito, acho que 2 anos com pacotes antigos, não é? Isso. Então, um advogado que usaria para... Não sabe tanto... Como é teu nome? Ramon Sistemas Virtual. Ah, legal. Estou te lembrando lá do grupo. Então, Ramon, é assim, se você é um cara que está usando o computador exclusivamente para fazer as suas atividades profissionais, sem estar preocupado, sem estar interessado também em questões de informática, computação, a versão adequada para você, me parece muito claro que é a versão estável, certo? A versão estável, ela é parruda. O que é que tem na versão estável? Na versão estável é o seguinte, se no momento em que o Debian considerou aquele pacote, por exemplo, vamos supor, você usa GIMP, Jô? GIMP? Não. Você usa Inkscape? Eu não uso essas ferramentas de edição. Ah, eu achei que você trabalhava com coisa gráfica. Não. O que você usa de software livre? Você falou que usava vários. Eu já usei vários no meu computador, assim, várias... Eu queria dar um exemplo para perguntar, na verdade, para você. Achei que você saberia. Qual é a versão do GIMP? Agora está na 2.10. Não, que você tem Eu ainda. estou usando a 2.8. Então, na hora que o Debian considerou que o Debian estava estável, a versão do GIMP, esse GIMP é um software de edição de imagens, era a 2.8. Nunca deixará de ser a versão 2.8 que estará no Debian estável. O que vai mudar, eventualmente, no pacote desse software? Descobriram um bug. Ah, então corrige. Então é a 2.8.1. Ah, agora encontraram um problema de segurança. Ah, então é a 2.8.2. Ah, mudou uma política do Debian. Esse é o software mesmo, né? 2.8.1. E o pacote no Debian é o 2.8.1-1. Primeiro empacotamento da versão 2.8.1. Aí o Debian reempacota, é 2.8.1-2. É a segunda vez que aquele pacote foi empacotado, e assim por diante, né? Então, enquanto aquela versão existir como estável, a versão daquele software vai ser a 2.8. Não vai sair daquela versão nunca. Então, nenhuma nova funcionalidade vai ser acrescentada. Só vai ser corrigido bug e problema de segurança. Então, como o Debian tem historicamente demorado em torno de 2 anos para que uma versão estável, a vida útil de uma versão estável, ela nasce em versão estável, e aí quanto tempo vai ter a próxima versão estável? Tem sido em torno de 2 anos. Então, para determinados perfis de usuários, isso é muito inadequado. Por quê? Porque o software fica defasado. Então, o GIMP está na versão 2.10 e a versão que está na versão estável do Debian é a 2.8. Para um usuário mais regular, isso meio que não conta. Alguns softwares, como por exemplo, navegadores de web, esses navegadores de web eles têm uma velocidade de desenvolvimento muito maior. E às vezes implicações até no uso. Às vezes você vai acessar um site e não funciona se a versão do navegador não for tal. Então, para isso, existe uma outra seção que eu não falei, chamada Backports. O que é a seção Backports? A seção Backports é uma seção que tem softwares preparados para funcionar no estável, mas o software na sua versão mais nova. Então, por exemplo, o Firefox, o Chromium, tem um pacote nessa seção chamada Backports, que é a versão mais recente do navegador, empacotada para funcionar no Debian estável. Tudo bem? Mas é assim, se você, Ramon, gosta também de computação,
Para quem usa desktop, na minha opinião, e está interessado em aprender, pode não ser o seu caso, a versão teste é mais adequada. Por quê? Porque tem softwares mais novos. Porém, se você é heavy maluco, bem doidão, feito eu, gosta de viver perigosamente, a versão seed é muito da hora. Por exemplo, recentemente o Chromium ficou um mês quebrado. Então você atualizava o Chromium e o Chromium parava de fazer uma coisa boba, dar play em vídeo. Não dava para dar play em vídeo no Chromium. Ruim, né? Aí o que tinha que fazer? Tinha que interferir ali, voltar uma versão e tal. Pô, foi um problema que eu resolvi em 5 minutos, mas o pacote funcional só chegou depois de um mês, né? Então, talvez para um usuário, ou um usuário de outra atividade profissional, ou um usuário que curta a informática, mas que não tem ainda a experiência, não é a versão mais adequada, né? Eu vou correr aqui para terminar, porque senão não vai falar. Versões atuais. A versão atual do Debian é a 9.5. Isso eu gostaria de explicar, porque tem muita gente que usa Debian e não sabe disso. Ah, saiu a versão nova do Debian, agora é 9.5. Não. O Debian tem a versão 9. Aí o que eu disse? Eu disse que pacotes novos só entram se tiverem correção de bugs e atualizações. Então o Debian tem lá no site do Debian, se quiser você baixa, digamos, saiu a versão estável, você vai lá e baixa o arquivo ISO, a imagem do CD ou do DVD. Tudo bem? Legal. Correções vão sendo feitas de bugs e problemas de segurança. Aí você então pegou esse CD da 9.0, colocou lá, assim que você colocou, você fala, putz, tem várias atualizações para fazer aqui, porque corrigiram bugs, etc. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que eles fazem a cada 3 meses, aproximadamente? Tudo que foi corrigido, eles incorporam. Então, se você baixar o CD da instalação do Debian na versão 9.1, todas aquelas correções de bugs e de problemas de segurança que surgiram já estão ali embutidas. Mas não é uma nova versão do Debian. Ainda é a mesma versão do Debian, versão Stretch. Tá, mas eu não tenho aqui o CD da 9.5, eu só tenho o CD da 9.2. Eu vou instalar um Debian antigo? Não, você vai instalar o Debian Stretch. Só que ele vai ter mais coisas para atualizar do que se você instalasse a 9.5, que não ia ter coisas para atualizar. Tudo bem? Ou que ia ter menos coisas para atualizar, porque sempre tem coisa para atualizar. Você instalou a 9.5 hoje, ela saiu hoje, você instalou hoje. Amanhã descobre um bug. Então tem um pacote que não está na 9.5, mas está nas atualizações do Debian. Tá claro isso? Então a gente fica lidando com isso. A versão do Debian Stretch foi lançada no dia 17, foi considerado estável no dia 17 de junho de 2017. Portanto, eu falei 50 mil? Não, já era 60 mil pacotes aproximadamente que tem na versão Stretch. O histórico de versões são personagens do Toy Story, né? Então, em 1996 tem o Buzz, depois o Rex, o Boo, o Hans e assim por diante. Eu comecei aqui, no Woody. E assim a gente vai usando, né? Então, ultimamente, 2015, 2013, 2011, 2009, 2007, 2005. Ó. Do Sarge em diante, tem sido a cada 2 anos o tempo de vida, digamos assim, de uma versão no estado estável. O Debian tem uma história de versão LTS também. Ou seja, versões do Debian que vão ser mantidas por um período muito maior. Porque, é claro, no desktop a gente troca todo dia, não tem problema. Tem uns malucos aí que usa rolling release, não tem? Uns doidos aí que usam isso. Os dois, Arch Linux, Seed, né? Que fica mudando todo santo dia, né? Eu, por exemplo, hoje, eu estou aqui, eu saí de casa 8 horas da manhã, eu moro em São Vicente, e até agora eu não atualizei meu Debian ainda. Então é capaz que mais à noite, talvez eu atualize, vai ter lá, sei lá, uns 70 pacotes para ser atualizado. É nessa velô a parada. Umas 2 vezes por dia. Então eu atualizo direto. Aliás, quem gosta de usar Seed só consegue usar de maneira mais saudável possível, atualizando realmente muitas vezes. Tá? Se você não atualizar o tempo todo, demorar
20 dias para fazer uma atualização, pode ser que o que venha a ser atualizado é incompatível com alguma coisa que ficou lá para trás. Aí você meio que a turma chama que quebrou o negócio. Então você tem que estar o tempo todo instalando. Então é assim, por que você vai fazer isso? Porque você gosta disso. Vamos pensar. Razão inteligente para fazer isso? Nenhum. Não é inteligente, mas é gostoso, né? Então a minha escolha é em virtude disso. Eu costumo testar a conexão com a internet com um apt update. Na verdade, eu prefiro usar apt update do que ping. É meio assim, entendeu? Tem conectividade, apt update. Falando. Eu, quando comecei usando o Seed e fiquei, e como eu disse, comecei ali por volta de, sei lá, 2003, né? E em 2006 eu comecei a manter o meu primeiro pacote. E recentemente, por causa dessa constante atualização, e uma das coisas que acontece com o Unstable é que a relação entre os pacotes pode quebrar. Então, o mantenedor faz o upload de um pacote que agora depende de uma versão específica de uma biblioteca, e o que você tem que instalar, que depende daquela versão nova da biblioteca, ainda não foi atualizado, precisa pelo menos de um review de binário, e esse tipo de coisa começa, o testing, né, o critério para que o upgrade, a migração aconteça com o testing, checa, verifica essas coisas, de que as dependências não vão estar quebradas. Né? E chega um ponto onde, né, cara, tem 15 anos que eu estou fazendo isso aqui e tal, já... É gosto, não é inteligência. Eu não saco, né? Eu adoro. Mas, eu também. Chegou a hora que tá tudo quebrado aqui, mesmo no stable, não é tão ruim assim ficar. Não, de maneira nenhuma. Mas, por outro lado, sendo desenvolvedor, parte do papel que eu acho que eu devo cumprir, ou até para contribuir de volta, é verificar que algumas dessas coisas estão quebradas. E às vezes o que quebra não é a dependência do pacote. O cara atualizou o post inst, ou esqueceu de colocar um conflito ou coisa parecida, e de repente a instalação, o upgrade do pacote quebra. E não é porque... não é nem o programa em si. Porque essas relações de dependências, o apt não deixa você fazer. Mas quando o apt deixa você fazer e vai lá e quebra, é bug. É bug. E às vezes, se não for descoberto, isso chega no teste. E o que acontece é que eu estou ali fazendo essas atualizações, e às vezes eu tenho pacote para instalar ali, que são poucas pessoas que têm, né? E talvez os usuários de seed e daquele pacote, né, seja um subset muito pequeno, e acrescenta ali mais um subconjunto das pessoas que estão dispostas a reportar o bug. É verdade, que também são então, percentualmente pequenos. E hoje, por essa razão, para eu poder cumprir esse papel de reportar bugs quando eu vou fazer um upgrade, né, de uma nova atualização do pacote. Eu acho que esse é uma razão, né, um motivo muito importante para quem quer usar Seed, quem quer contribuir, né, para poder estar ali descobrindo. Quebrando a cara mesmo. Para quebrar, né? E ajeitar. E nesse sentido, sim, eu diria, o Unstable é instável. Então, mas é que tá. Como eu uso há 8 anos, todo mundo fala isso, né? Mas como eu uso há 8 anos e diariamente atualizando 2, 3 vezes por dia, todos os dias, é muito raro eu não atualizar. Essas quebras de dependências, por exemplo, elas de uns anos para cá, uns 3 anos para cá, por exemplo, eu estou com 2 pacotes que não podem ser atualizados. Por quê? Porque eu tenho aqui multi-arquitetura, eu tenho i386 também. Então é comum o pacote demorar um pouquinho, porque como quase ninguém usa i386, o desenvolvedor gerou o pacote e deu tudo certo na arquitetura AMD64, que é o mais comum. Então, às vezes, ele demora para criar aquela mesma versão de pacote para a arquitetura i386. Então, às vezes, demora um pouquinho para usar. Então, ultimamente, uns 2, 3 anos para cá, atualizando direto, não quebra nada. Quebra sim, como o erro que você falou, que foi o erro que deu no Chromium. Já 2 vezes deu um erro no Chromium, ficou 1 mês. Eu acho que você tem pouco pacote instalado. Porque eu faço esses mesmos procedimentos também diariamente.
Geralmente eu pulo os finais de semana. Não estou na frente do computador, mas diariamente também estou nesse estágio aí de, né, eu uso a altitude assim, cada 5 minutos estou vendo tem pacote novo. E eu encontro diversas situações. Ó, 2.359, é muito ou pouco? Então é pouco. Eu fiz aqui um cálculo de quantos pacotes eu tenho instalado. 2.359. Eu sou usuário atípico, né? Por quê? Porque os meus requisitos são mínimos, eu tenho coisas muito simples. Não, muito é uma coisa que eu não uso. Tem um monte de coisa instalada que eu não uso. Porque eu também estou lá vendo pacote novo. Isso aqui é interessante, eu instalo e nunca roda o programa. Por outro lado, eu acabo encontrando esse tipo de situação. Sim, verdade. Não é permitindo que eu encontre esses banhos ali. O corolário disso é isso, não é para todo mundo, né? Quer dizer que a tua pergunta, Ramon, se estendeu. Fala. É que eu queria entender um pouco do experimental. O que ele quer? Então, o experimental, eu não falei, eu pulei, né? Bem lembrado. Digamos que eu mantenho um pacote, tá? Ele está lá, eu coloquei ele lá, ele está no seed, no unstable, aí ele num período determinado migrou para o testing, aí eventualmente passou um tempo e ele virou estável. Então eu tenho, o pacote meu está no estável. Muito bem. Só que a versão que está no estável, conforme a gente falou, não vai mudar, né? Então eu vou atualizando, ele vai para lá. Eu vou atualizando, ele vai para lá. Mas agora, eu tenho uma série de dúvidas aqui se vai dar zica se eu atualizar essa nova versão desse pacote. Ou eu quero, eu preciso fazer aqui uns experimentos, por isso que chama experimental. Daí o que eu faço? Eu, ao invés de subir o pacote para o seed, para o unstable, eu subo para o experimental. No experimental não tem nenhum robô que tire ele de lá. Porque quando eu ponho no seed, ele vai para o testing de maneira automatizada por um robô. Seguindo, claro, certos critérios que são analisados pelo próprio robô, né? Mas ele vai automatizadamente para o testing. E do experimental não. Do experimental ele vai ficar lá parado até que eu, mantenedor desse pacote, fale, agora eu quero colocar a versão no unstable. Sacou? Então o experimento é para isso mesmo, para fazer experiências. Né? Coisa que você não quer que se dissemine para todo mundo que usa Debian. Né? Aqui na minha máquina... Outro ponto é que o experimento não é uma suite completa. Sim, é verdade. Né? Ou seja, no unstable, importante isso. Né? Você tem o browser, todas as dependências do browser estão ali. Todos os pacotes Essential estão ali, todos os pacotes da base estão ali. O experimento, ele só tem, você não consegue dar ele sozinho. A gente não pode dizer que ele é uma versão, inclusive. Ele não é uma versão. Então o cara subiu o browser, ele vai subir só o browser. Lá no experimento não vai ter as bibliotecas que o browser depende. Então o experimento é sempre usado junto com o unstable. Isso. Então não dá nem para chamar de branch, então, nesse caso. Ele é um branch incompleto, né? Não daria para chamar de branch no sentido do desenvolvimento de software mesmo, não. Então a gente poderia dizer que ele é só uma seção de parte dos pacotes. Só. Né? Não tem essa migração e nem tem... Diga. Eu gostaria de saber o que já dá para fazer com Debian User. Então, vamos lá. Eu aqui tenho na minha máquina algumas instalações do Debian, né? Eu tenho o Debian Seed, que é o que está efetivamente, que é o que eu uso. Aí eu tenho uma jaula, que a gente chama, né? Quer dizer, um espaço no disco, um diretório lá no disco, que tem todo um outro sistema, que é um sistema para desenvolvimento na versão estável. Eu tenho, como eu desenvolvo o pacote, eu não faço o desenvolvimento do pacote na minha própria instalação. Essa é uma moda, digamos que meio que antiquada de fazer pacotes, mas é a que eu aprendi e a que eu ainda uso, né? Então eu tenho aqui na minha máquina, que tem um HD enorme de 128 GB, e a minha máquina tem uma quantidade de RAM enorme, que são 2 GB. Eu tenho o Debian Seed, que eu uso. Eu tenho uma outra versão, que é o Debian Stretch, né? A versão stable, que está lá para ser rodada só como chroot, sabe? Que é aquela coisa de enjaulamento. Tem uma outra versão do Seed, menor, né? Não tem todos os pacotes, só os pacotes de desenvolvimento, porque para que eu uso isso? Um dos pacotes que eu mantenho, eu preciso fazer uma versão dele para o backport, ou seja, para ele funcionar no Debian Stable. Eu tenho que ter esse ambiente de desenvolvimento.
Fora isso, por isso que eu tô falando, ia falar já disso, eu tenho em máquina virtual, eu tenho outras 2 versões de Debian, todas as 2 seed, mas é o Debian Hurd e o Debian CaFreeBSD, porque o Debian, além dessas coisas todas, tem ports que não são oficiais, esses 2 ports, inclusive, não são arquiteturas oficiais, que é o Debian rodando o kernel Hurd, GNU Hurd, e o Debian rodando o kernel FreeBSD. Então, são 2 versões diferentes. Olha, eu conheço pouco, Atenágoras, do Debian. Na verdade, eu mantenho e também atualizo sempre, né, o meu GNU Hurd aí, Debian GNU Hurd, porque, às vezes, na verdade, assim, a primeira vez que eu tive vontade de instalar isso foi para experimentar, mas eu nunca usava. Aí eu instalei de novo para instalar o ambiente de desenvolvimento, porque tinha um pacote que eu mantenho, que não estava, eu via pelos robôs do Debian, porque assim, quando a gente faz um pacote para o Debian, a gente não compila um programa, a gente faz uma receita de bolo para que esse programa possa ser compilado, em todas as arquiteturas e tal. E quem faz o processo de compilação são robôs do Debian, ou seja, computadores que estão lá rodando scripts e vão fazendo esse processo automático. E aí eu descobri que um dos pacotes que eu mantinha não estava sendo capaz de gerar os binários, de construir, de fazer o build, que a gente fala, em GNU Hurd. Dava um pau. Falei, eu mesmo vou corrigir esse pau aqui. Então eu fiz um ambiente de desenvolvimento do Hurd, arrumei o problema, testei o problema, inclusive subi, Cascada, eu subi, porque nesse tempo a versão que o usuário subia valia, né? Eu subi como o GNU Hurd, inclusive. Subi para o GNU Hurd. E aí o robô fez para todas as outras arquiteturas, né? Então, eu não sei, cara. Eu sei que em máquina real parece que ele não funciona, só funciona em máquina virtual, porque tem muita limitação de drivers e o Diaba 4. Tem alguma máquina real que rode? Tem? Agora... Mas não são esses... Você levantou um ponto importante aí. Eu tenho muito tempo que eu não uso. Estou curioso agora para poder ver. Vocês suportarem, por exemplo, o HCI, que é um... por exemplo, ele não suporta 64 bits, né? É só 32. Então, uma máquina atual, você vai dizer, posso instalar o Debian GNU Hurd aqui nesse notebook? Não, cara, não pode. Não vai. O meu salva-tela eu gosto tanto de Blue Screen of Death, né? O salva-tela só mostra crash de N sistemas operacionais, né? Inclusive. Então, o desenvolvimento parece estar meio devagar mesmo, né? O que é meio entristecedor no meu ponto de vista. É que tem tão pouca gente, mas tão pouca gente, se você quiser mandar um patch, não tem que revisar. Então eu escrevi um patch há uns 10 anos atrás, e ele está lá até hoje, sem ninguém revisar e aplicar. Pouco tempo depois que eu escrevi esse patch... Pro kernel mesmo? Ou para um pacote? No caso, o Hurd? O Hurd é um microkernel de vários servidores. Escrevi para o servidor DXT2. Tá. Então, patch para o suporte para o DXT2. Para suportar atributos estendidos. Você tem a CL e outras coisas mais. O Hurd ele tem um tipo de arquivo especial que é o tradutor. E a forma como é implementado o tradutor no DXT2 é através de um inode especial ou uma extensão do inode, se não me engano. E aí eu implementei como atributo estendido e mandei o mesmo suporte para o Linux, para que, na época, não sei qual é o estágio disso hoje, mas na época não se tinha um instalador, o Hurd, e uma das maneiras que poderia se instalar, né, era usando Debian Installer com o Linux, mas o Linux teria que preparar esses tradutores. E aí, um dos projetos que existia era colocar esse suporte no Linux. E aí, uma das formas de fazer isso sem mexer muito no XT2 e sem o pessoal lá do Linux, né,
resistir muito a um patch era através de atributo estendido. Infelizmente, ainda existe um patch para reservar o código de atributo estendido. Esse patch, o Theodore Sou, meu amigo, entendeu? Eu encontrei, ele teve um Fizzly no ano seguinte, fui lá, depois da palestra dele, eu mandei esses patch e tal, ele foi um cara que se manteve no pedestal. Né? É difícil. Mas pouco tempo depois apareceu um cara que até ele convidou para entrar nesses coisas de estudante para poder fazer código, mas eu já tinha deixado de ser estudante. É difícil. O desenvolvimento está... Bom, a próxima versão do Debian é a versão 10, que é a que está em estágio atual do teste, deve ser lançada em 2019. O Debian tem algumas arquiteturas oficiais, para as quais existe o sistema Debian completo, que, talvez não com todos os pacotes, né? Mas quando você instala um Debian, talvez se você instalar pelo instalador, fique mais difícil de você perceber. Mas primeira coisa que ele faz é instalar um conjunto de pacotes que a gente chama de Essential, que são os pacotes essenciais. A partir dali, você tem o sistema operacional instalado e pode instalar o que você quiser depois. Normalmente, quando se instala num desktop, no instalador do Debian, tem lá uma telinha dizendo: você quer instalar ambiente gráfico? Você quer instalar o GNOME? Você quer instalar os FCS? O que você quer instalar? Você quer instalar servidor SSH? Você quer instalar servidor de impressão, etc. O Debian, instalando apenas os pacotes essenciais, a gente já tem um sistema, mas ele não tem nada do que o usuário regular deseja, né? Então, não tem ambiente gráfico, é só tela preta. Então, é um set, né? Um conjunto de pacotes reduzidíssimos, mas que são os essenciais. Então, para a distribuição aparecer como uma arquitetura oficial, ela precisa ter pelo menos isso, né? Então, tem essas outras arquiteturas de processador. AMD, ARM, ARMEL, ARM-HF, i386, MIPS 64 e assim por diante. Tem alguns ports que já não são mais suportados oficialmente, que é o PowerPC, M68K e assim por diante. E, como a gente vinha falando, as versões não Linux, né? Que não usam o kernel Linux, que são a Hurd i386, a FreeBSD, e tem uma versão também que chama, que é derivada, é um Debian, usando o kernel do NetBSD. Todas elas não são oficiais, estão aí em desenvolvimento, né? Eu aqui na minha máquina não uso Linux. Eu uso o Linux Libre, que é uma outra versão, né? É uma versão derivada do Linux, que pega-se o código do Linux, aplica-se a ele um script que retira tudo que não é livre, que está no Linux, e produz o Linux Libre, né? Quem fez esse script foi um brasileiro chamado Alexandre Oliva, né? Que é o que eu uso aqui. O Debian tem alguma coisa em torno de 3.000 colaboradores, né, atualmente, dentre eles os DDs, que são os Debian Developers, ou os desenvolvedores do Debian, que é a galera que tem direito de colocar coisas no projeto Debian, participar de decisões do projeto Debian, eleições, votações e assim por diante. E tem os DMs, os Debian Maintainers, que são pessoas que mantêm pacotes no Debian, mas já têm direito de enviar esses pacotes sem precisar mais pedir autorização de ninguém. Na verdade, é assim, qualquer um pode colaborar com o Debian. A palestra vai falar sobre isso, então eu não vou me estender nisso, né? O Debian considera que faz parte do projeto do Debian quem alcançou esses dois status aí, o de DM e, mais à frente, o de DD. Mas mesmo uma pessoa sem ser nem DM ou DD, ou seja, não fazer parte do projeto Debian, ela pode colaborar, e nós vamos ter na próxima fala aí justamente sobre isso. Já está maior esse número, mas não chegou a 30 ainda, os Debian Developers brasileiros, né? Eu estou com preguiça de estudar e passar pelos trâmites que precisam ser feitos, então eu continuo DM e
e não me virei ainda DD. Eu vou passar bem rápido por aqui, porque já falei muito e você vai falar, então eu vou falar só formas de colaborar com o Debian, ajudando usuários que querem ou que usam o Debian, divulgando o Debian. Pô, o Debian é do caramba, é uma forma. Relatando bugs, essa é uma forma muito importante e é muito acessível, né? Qualquer pessoa, mesmo sem grandes conhecimentos, pode ajudar o projeto relatando bugs, ajudando na documentação. Se você conhece um outro idioma, ajudando a traduzir. Produzindo pacotes, empacotando para o Debian, que é a forma que eu escolhi uma das formas que eu escolhi para colaborar com o Debian. Outra forma é organizar eventos, como esses aqui, ou tentar organizar, ou tentar juntar pessoas e assim por diante, né? Dar essa palestra é uma forma de colaborar com o Debian. Se você está interessado, eu creio que na tua palestra vai falar disso, mas tem esse endereço aqui, que é uma página que mostra as diversas formas de entrar em contato com as pessoas que estão desenvolvendo para o Debian, colaborando com o Debian. Tudo bem? Vamos lá. Os softwares que eu usei para fazer essa apresentação são todos eles softwares livres, LibreOffice, GIMP, Inkscape, o próprio Debian, o Chromium e algumas figurinhas ilustrativas aqui eu busco no OpenClipArt, que é como diria, um site, sei lá, que tem uma porção de ilustrações, de cliparts, cujo uso é livre para ser, normalmente algumas coisas licenciadas sobre Creative Commons e assim por diante, né? Porque é aí que entra a questão de não ficar só no aspecto técnico, né? Então, se eu vou fazer uma apresentação e eu preciso de um computadorzinho, uma forma é eu ir lá no DuckDuckGo ou no Google, ou sei lá onde, colocar computador, imagens, veio lá o primeiro computador, eu pego aquilo e uso, sem me preocupar quem é que tirou aquela foto, se aquela foto tem algum direito ou não tem direito. Como essa questão é uma questão que me é importante, eu prefiro usar um lugar que eu sei que tem imagens que eu posso utilizar sem ferir os interesses, os direitos a elas atribuídos. Bom, eu tenho que fazer aqui o merchan do meu videoblog, né, que é o creteu.com.br, ou o canal do YouTube, você procurar por Creteu, além de algumas mestiças cabo-verdianas, hotéis em Cabo Verde e coisas desse tipo, você fatalmente encontrará algumas videoaulas minhas. Aliás, para um cabo-verdiano me chamar de Creteu é muito difícil, porque a palavra Creteu é a palavra que uma menina quando ama uma menina quando ama um menino quando ama uma menina, um menino quando ama um menino, o chama de Creteu. Boinha Creteu, você é meu bem-querer. Então, para um menino ou para uma menina que não me ame, de Cabo Verde, me chamar de Creteu, fica esquisito. Outros cabo-verdianos vão olhar e vão achar muito esquisito. Mas foi uma forma que eu encontrei para divulgar a cultura de Cabo Verde. Bom, crédito dessa palestra, eu me baseei nessa palestra, numa palestra chamada Bastidores do Debian, que foi proferida pelo João Heriberto Mota Filho, a quem eu posso sempre agradecer. O João Heriberto, ele foi o meu sponsor no Debian, né? Então, quando eu comecei a criar pacotes no Debian, aliás, antes, eu aprendi a criar pacotes no Debian assistindo um conjunto de videoaulas, que provavelmente você também vai falar delas, ou não? Você me ajuda na hora. Tá bom. Que ensinam a criar pacotes, ele foi também o meu patrocinador, meu sponsor, né? Então foi ele que, por exemplo, quando eu disse, olha, eu gostaria de ser Debian Maintainer, foi ele que assinou esse meu e-mail com a chave dele, dizendo, eu acho que esse cara pode fazer parte do projeto Debian, ele se demonstrou competente, parece ser uma pessoa idônea e coisas desse tipo. Repare então como é que voltando à discussão inicial, o que é uma distribuição. Eu gostava muito do Debian até 2015, gostava bastante do Debian até 2015, que foi quando eu comecei a ver como é que se faz pacote. Eu já tinha vontade de fazer isso, mas achava que isso era muito difícil, que não era para mim. Toda vez que eu tentava, não ia. Aí, quando eu assisti essas videoaulas, eu percebi que não é tão difícil e que poderia ser para mim. E aí eu comecei
a colaborar com o Debian criando pacotes. Aí eu deixei de gostar do Debian, eu passei a adorar o Debian, eu amo o Debian, ao perceber todo o rigor, todo o critério para que um pacote entre para o Debian, como é que as coisas são mantidas no Debian. Isso me deu, toda vez que eu faço um apt install no nome de um pacote, eu sei que aquele pacote passou por um critério extremamente rigoroso para estar ali. Eu costumo, inclusive, brincar com a galera que não usa Debian, ou que usa Ubuntu, ou que usa Mint, ou que usa Arch, ou que usa qualquer outra coisa, que eu sempre brinco assim, você já viu o programa tal? Tem no Debian? Não, porque se tem no Debian, é sinal de que é um aval importantíssimo. Porque não entra qualquer coisa no Debian. Não entra qualquer coisa com qualquer estágio de desenvolvimento, não entra qualquer coisa que não respeite a diversidade, que não respeite a liberdade. Então, quando eu sei que um pacote está no Debian, isso me fala muito sobre o pacote, sobre o programa. Eu sei que ele respeita a diversidade, eu sei que ele respeita o software livre. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é para você ou para algum outro palestrante. Esses repositórios de terceiros que a gente coloca lá no sources.list.d. Não, a gente, digo assim, as pessoas podem colocar. Por exemplo, eu tenho um aqui do pacote do PHP. Uhum. Eu uso o stable, só que como eu preciso do PHP 7.2, eu fui e coloquei o PHP.list lá. Isso não tem aval de ninguém, né? Claro que não. Isso não é do Debian. A questão é a seguinte. Lembra que eu, quando explicava o que era pacote, eu estou falando justamente de um conjunto de coisas que está absolutamente integrado. Uma coisa que depende da outra, tudo arrumadinho. Quando você usa um pacote Deb, pacote do tipo feito para o Debian, que está em outro lugar, ou seja, que é mantido por um outro grupo de pessoas, ele não está integrado a tudo isso. Então a chance de você, eventualmente, precisar de uma biblioteca que você não tem, existe. O Debian às vezes vai querer atualizar alguma coisa que o seu programa não funciona sem aquela. Então você perde essa integridade. Então quem é que vai ter que cuidar disso? Não é a equipe de desenvolvimento do Debian em todas as ferramentas que eles têm e expertise. É você. Então se você usar esse pacote e esse pacote for incompatível com uma versão de uma biblioteca, é você que tem que cuidar disso. Nesse caso seria melhor usar o teste, então, que já vem com esse pacote que eu preciso. Sim, ele já vem na versão com certeza. Se isso está no testing, com certeza. Então eu vou mudar para o teste. Com certeza, com certeza. Porque você, veja só, o que é... Bom, aí você está usando um repositório deles, não é isso? Sim, é. Porque quando você usa um repositório, ainda você pode até contar que tem uma galera lá do próprio PHP que está cuidando daquilo. Se você... Aí você dá um apt update, você colocou aquilo com um repositório, vai aparecer aquela atualização. Tem gente que prefere baixar, compilar, etc. Aí ele vai ter que prestar atenção nisso, né? Então são circunstâncias, não tem uma resposta única para isso, né? Mas não passa pelo aval todo que você falou, né? Então... Não passa. Beleza. Quando eu nunca gostei muito do Ubuntu, embora tenha me tornado certificado no Ubuntu, instrutor certificado no Ubuntu, eu nunca usei Ubuntu diariamente, assim, no meu computador, nunca teve Ubuntu. Usava para dar os cursos e coisas desse tipo, né? Quando eu passei a entender um pouco melhor isso e a ver os pacotes, então, assim, tem um monte de pacotes do Ubuntu, pacotes conhecidos, que se eu fosse mandar isso para o meu sponsor, ele talvez respondesse um e-mail assim, acho que você esqueceu de fazer o seu serviço, né? Termina de fazer o seu serviço, aí você me manda um e-mail. Porque a quantidade de coisas que ferem as políticas para aquele pacote poder estar são enormes. Então a qualidade técnica do pacote do Ubuntu é incomparável com a qualidade técnica do pacote do Debian. Os critérios para o pacote poder, a nova versão do pacote chegar, são muito mais leves do que no Debian, né? Isso pode gerar implicações diversas, né? Mas aí é que o Debian é uma rocha, cara. Debian não sei se... O Debian é fibra de carbono, né? O Debian é um troço muito parrudo, muito firme, né? É impressionante como isso... Não é à toa que é usado em lugares inimagináveis, assim como, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, né? Uma das coisas que... É claro, eu vou ter que me mostrar aqui um pouquinho, se vocês me permitem. Pode à vontade.
Então, olha, como eu tinha falado, em creteu.com.br/palestras, você vai encontrar esses slides. Essa fala minha também tem um vídeo lá no Creteu Videoblog que tem parte dessa fala que foi gravado quando eu dei uma palestra sobre o Debian. Se quiser me encontrar nas mídias sociais, procure por Creteu, que vai encontrar algumas. No Twitter é @Creteu, no Diáspora é @Creteu. Eu tenho conta no Facebook, mas tenho porque a minha filha, a esposa, mas eu raramente uso, não uso para o ativismo do software livre, não uso para o meu ativismo político, não uso para nenhum dos meus ativismos, nem o Esperanto, nem nada. Eu tenho mais de uma conta de e-mail e, por enquanto, ainda estou atrelado ao Google, então eu uso o Creteu@Gmail, porque é o que está divulgado nos vídeos e tal, então ainda tenho essa conta, então ainda divulgo essa conta. Pois não? Eu tenho uma pergunta não tanto sobre o Debian, mas sobre as licenças. Há um tempo apareceu na loja do Android uma versão do VLC que alguém pegou, mudou o ícone do nome, adicionou propaganda e colocou lá para as pessoas baixarem. Ele tinha a versão gratuita com propaganda e a versão paga que não tinha propaganda. Então, basicamente o VLC quanto o nome. Existe alguma licença? Como é a questão da licença nesse caso? Ela impede isso? Então, depende da licença. As licenças que são copyleft, a mais conhecida, a GPL, a LGPL, enfim, a FERO, etc. Licenças que implementam a ideia do copyleft, se você fizer isso, você está infringindo a licença. Não. Se ele distribuiu. Não, se é licença de software livre... Não, GPL eu disse. Independente de qual for. Se pensar nas 4 liberdades, o que nas 4 liberdades impede você... Não disse que não é livre. Eu disse assim... A GPL não impede você nem de embutir uma propaganda. Não, de embutir a propaganda, não. Nem de vender o software. Não. Você tem toda a razão. Não é a questão da propaganda em si. O que eu estou dizendo é o seguinte, se ele distribui e não oferece o código-fonte, ele infringe a licença. Certo? Se ele põe a propaganda, tem toda a razão, cara. Não tem nada a ver. A liberdade zero garante que você pode usar para o fim que você desejar. Por exemplo, ganhar dinheiro. A liberdade 1 garante que você pode fazer uma versão modificada, por exemplo, incluindo propaganda. Não infringiu licença nenhuma. Esse software não tem a licença GPL, porque se ele está lá na loja do Google, ele está lá licenciado sobre uma outra licença. Tá? Mas ele não infringiu a licença, não, de jeito nenhum. Ele infringe a licença quando ele torna o software não livre. Se for uma licença de copyleft, como a GPL, fazer uma alteração e distribuir essa versão modificada, pela licença GPL, você está, ou qualquer outra copyleft, você está obrigado a fornecer a possibilidade daquele que você distribuiu ter acesso ao código-fonte e ter de novo aquelas 4 liberdades. Se for uma licença Apache, Mozilla, BSD e outras tantas, não é necessário isso. Ele pode fechar o código a partir dali. Agora, só o fato de arrumar uma maneira de monetizar não infringiu. Um mecanismo que a GPL tem que eu acho interessante, pelo menos não tornar essa situação totalmente amoral, é que a GPL, no caso, o software original tinha na interface uma maneira de visualizar a licença, tem que manter isso. Tem que manter isso aí. Mantido essa interface, pelo menos o usuário ali vai saber que tem esses direitos aqui. Por exemplo, o código-fonte. Pegar o código-fonte, alterar e desenvolver a página. O doido, por exemplo, é que se na licença tiver escrito não pode ser usado para colocar propaganda, esse software deixa de ser software livre. Porque ele não pode ser usado para o fim que você deseja. Se eu determino qual é o fim, ou eu estabeleço restrições ao fim, ele não é software livre. Percebe? Então é assim. Por que um cara desse fez? O cara viu uma oportunidade. Eu acho que, sob o ponto de vista ético, isso não combina muito, não. Né? Ele se aproveita da ignorância do usuário que desconhece que o software é livre para faturar uma grana. Mas isso é, via de regra, socialmente aceito, né? Ainda que eu, eticamente, considere ruim. Né?
Enfim, mais alguma dúvida? Na loja do Google também. Mas era o LibreOffice ou era um outro? Aí já é diferente. Sim, mas aí quem é que fez, né? Foi o próprio projeto LibreOffice, foi lá e fez, foi angariado ou é um terceiro, né? É, diferente. Não, mas veja só. Se o próprio pessoal do projeto LibreOffice, todo desenvolvimento de programa precisa de dinheiro. Seja o próprio dinheiro do voluntário que resolve se voluntariar, ou o dinheiro de alguém. Então, se o projeto LibreOffice, que é um projeto de software livre, acha que uma das maneiras de conseguir esse dinheiro é através de propaganda e opta por isso e faz isso, eu não acho legal, bacana, bonitinho, mas não é antiético. O projeto resolveu. Não foi um terceiro que se aproveitou, como é o caso que você relatou. Não, ele não é. Provavelmente foi um terceiro. Agora, eu questiono o que você está dizendo aí, que o LibreOffice foi lá e pediu para tirar. Sim, aí aí sim, se não houve infração de direito autoral, eu acho que tem problema. É que é assim, é tênue essa coisa, né? Porque na hora que eu chamo de LibreOffice, na hora que eu ponho o logo do LibreOffice, eu estou fazendo outras pessoas crerem que é o LibreOffice. E, portanto, toda a reputação do projeto LibreOffice, eu estou me aproveitando dela. Isso certamente não é ético, mas certamente a licença não permite isso também. Tem a questão da licença do código e da licença da marca também, né? Sim. Não, mas mesmo independente de ser a questão da licença da marca, que na verdade aí não é licença, é outro termo, né, talvez, mas a questão é da reputação, né? Eu me faço passar por... Eu sou o Cascardo. Quando eu falo eu sou o Cascardo, toda a reputação que ele construiu, você transfere para mim. Só que eu não sou o Cascardo. Então eu chamar-me de Cascardo, sou um velho filho da puta, né? Eu estou aproveitando da reputação positiva ou negativa de alguma coisa que eu não sou. Isso a licença cuida disso também. Tudo bom? Mais alguma pergunta? Bom, eu vou continuar por aqui. Agradeço a presença de todas, de todos e de todes, como diz a Márcia Tiburi. E a gente continua aí no nosso papo, né, com vocês. Rodrigo.